Hoje nós vamos falar sobre passado e mudança. Muitas vezes nós damos a desculpa legítima de que a gente não consegue fazer algumas mudanças na nossa vida porque nós temos amarras ao nosso passado. E aqui eu quero dizer uma coisa, todas nós, sem exceção, temos coisas no passado, coisas que nos prendem ao nosso passado. Algumas mais pesadas, outras menos pesadas, algumas mais fáceis, outras menos fáceis de lidar. Mas tem um ponto que talvez seja mais relevante do que a gente viveu em si, que é a forma como a gente lida. Então basta você pensar em irmãos que viveram situações na infância muito similares e que lidaram com aquilo de maneiras completamente diferentes. Às vezes você vê um irmão que ele se rebela, né, segue a sua vida de maneira péssima, e por outro lado você vê outro irmão que consegue seguir apesar de tudo que viveu. Então, existe um componente que faz com que a gente analise a nossa vida de maneira diferente, que a gente reage às situações de maneira diferente. Esse livro aqui, deixa eu pegar ele aqui, eu vou até indicá-lo para vocês. Ele fala muito sobre isso. Cadê esse aqui? Ele fala muito sobre isso, sobre essa questão de como a gente lida, né, de maneiras diferentes, né? Então, ele cita muitas situações de irmãos que viveram vidas parecidas, ou até mesmo pessoas, né, mulheres, às vezes, que viveram relacionamentos abusivos. Algumas conseguem dar a volta por cima mais rápido, outras menos rápido. Algumas ficam presas para sempre nesses relacionamentos, né, na dinâmica desses relacionamentos. E aqui ele fala que a gente precisa, né, seguir apesar disso. E aí a gente pode imaginar uma série de situações do porquê que a gente vive uma vida, porquê que nós temos essa diferença. Eu acredito que seja o temperamento. Eu acho que tem muito a ver com o nosso temperamento. Eu acredito que cada um de nós tem um temperamento diferente e o temperamento influencia nessa questão. Então, algumas pessoas por temperamento ou até mesmo pelas outras experiências que teve, né? Então, sei lá, às vezes uma mulher que já teve uma infância difícil, ela vai saber lidar melhor ou pior com um relacionamento ruim depois. De toda forma, se nós queremos experimentar uma mudança, nós precisamos aprender a lidar com o nosso passado. E aqui eu quero que você coloque muito na sua cabeça. Todo mundo tem um passado difícil, todo mundo tem uma situação complicada. Não existe ninguém no mundo, ninguém, nem as pessoas que você imagina aqui da internet, que você olha, que tem uma vida perfeita, que não tenha problemas, que não tenha vivido alguma situação muito desconfortável. Aqui eu quero listar 3 que eu acredito que foram os que falaram ontem na caixinha, que é infância difícil, as coisas que nós escutamos na nossa infância, relacionamentos ruins, então relacionamentos amorosos ruins, e o outro que eu gostaria de trazer é a questão pessoal, quando a gente fica remoendo muito isso. Sobre falas complicadas na infância. Dificilmente nós não escutamos alguns comentários extremamente desagradáveis na nossa infância. Quase todo mundo aqui vai ter uma história de um pai, de uma mãe que disse coisas que nos jogavam para baixo. E que eu quero até fazer um paralelo, né, do nosso cuidado para quando nós formos falar com nossos filhos. Porque às vezes a gente se esquece do quanto que aquilo repercute a vida inteira. Na mentoria eu atendo muitas alunas que elas sempre reportam a coisas que elas escutaram na infância. Ah, meu pai falou que eu não daria certo. Minha mãe falou que eu não servia para isso. Outra coisa que acontece muito, que aconteceu muito comigo, é aquela coisa de ficar corrigindo quando a gente é muito espontânea. Então você fala demais, você conversa demais. Se você for assim, você não vai entrar em determinados ambientes. Então a gente acaba falando essas coisas para os nossos filhos. Algumas coisas a gente fala repetidas vezes e aquilo fica na cabeça. Outras coisas a gente faz um comentário pontual. De toda forma, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. No entanto, eu sei que muitas vezes nós não tomaram esse cuidado conosco, né? Então a gente escutou essas coisas e a gente acaba carregando.
parte do nosso medo de se expor, parte da nossa dificuldade de desagradar, de dizer não, tem a ver com essa infância, com as coisas que a gente escutou quando nós éramos mais novas. E aqui a gente precisa quebrar isso. Outra coisa que nos afeta muito é a questão dos relacionamentos. Relacionamento, e aqui eu não tô falando de relacionamento que dá errado, entendeu? Porque isso acontece com todo mundo, nós, né, tipo, a gente termina relacionamentos, mas eu estou falando de relacionamentos extremamente ruins, relacionamentos realmente abusivos. Esses relacionamentos, eles são capazes de nos destruir. E aqui eu quero reforçar o que eu tava falando sobre os pais, porque às vezes nós temos um relacionamento ruim com os nossos pais. Às vezes o relacionamento dos nossos pais conosco é um relacionamento abusivo. E às vezes a gente não percebe, ou a gente só percebe muito lá na frente, quando a gente às vezes quer fazer uma mudança e a gente não consegue, aí a gente vai voltar na nossa história e a gente percebe que a nossa mãe vivia um relacionamento péssimo com a gente, esse tal do relacionamento abusivo. Então, o relacionamento abusivo não é só marido e mulher, namorado com namorada, tá? Às vezes a gente tem outras situações na nossa vida em que a gente vive relacionamentos abusivos. E assim, tirando a parte física desses relacionamentos, muito desses relacionamentos são pautados nas falas ruins. Aqui, de novo, aquilo que a gente escuta, né? Então, os pais fazem isso, mas os maridos, namorados também fazem isso, sempre nos jogando para baixo. Aqueles comentários do tipo: você não vai conseguir, isso não é para você, você deveria ficar parada onde você está. Comentários sobre atributos físicos, isso tudo vai minando a nossa confiança e vai alimentando o que eu falo com as alunas na mentoria, que é a nossa bola de ferro. O passado pra gente, pra muitas de nós, ele se transforma naquela bola de ferro presa ao nosso tornozelo e ele nos impede de voar. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente arrasta esse passado. E aí, quanto mais a gente traz esse passado, parece que mais coisas vão sendo depositadas nessa bola, mais pesada ela fica. Então essas falas dos nossos pais, dos nossos relacionamentos, dos nossos amigos, tudo isso vai se tornando muito pesado. Eu tenho certeza que a maioria de nós já escutou algum comentário sobre a nossa aparência, sobre uma roupa que a gente vestiu e nós chegamos até a trocar aquela roupa. E às vezes você pode falar assim: nossa, mas é só um comentáriozinho sobre a nossa roupa. Mas a gente vai arrastando essa bola, vai colocando cada vez mais peso na nossa bola. E isso impede que a gente faça as mudanças que a gente quer. A mesma coisa para as nossas amizades. Nós temos amigos ótimos, excelentes, maravilhosos, mas nós temos amigos que nos minam e a gente vai carregando. Às vezes é uma amizade que você já cortou, porque você hoje já entendeu que ela não é possível, mas as coisas que essa pessoa te falou lá no passado, você vai trazendo e vai tornando essa bola ainda mais pesada. E aí, o que eu falei no comecinho da live, todas nós temos o nosso passado. Todas nós escutamos coisas desagradáveis. Eu mesma tenho a minha história. Algumas delas eu já até que contei pra vocês, né? Eu já até falei sobre um relacionamento que eu terminei a hora que... E ele era um relacionamento péssimo, mas na hora que a pessoa falou que eu não ia dar conta de fazer um negócio, aí eu terminei. É aquela coisa que não dá pra entender como a gente sai, como a gente se mantém. Mas a gente precisa quebrar essas amarras. E principalmente, a gente precisa encontrar meios de viver e de melhorar apesar das coisas que a gente escutou. Porque qual que é a grande questão desse passado complicado? Seja as falas que a gente escutou dos nossos pais, dos professores, porque às vezes a gente escuta coisas na escola, dos coleguinhas lá na infância, seja nos nossos relacionamentos. Qual que é o problema? Qual que é o peso dessas coisas que a gente escutou? Mina a nossa autoestima. E quando a gente tem a nossa autoestima minada, a gente não consegue crescer. Porque a nossa autoestima é o que nós estimamos em nós mesmas. E não é só aparência física, muito longe disso. A nossa, tudo que você é, quando você olha para tudo que você é, você estima ou não estima aquilo? Quando você escuta coisas negativas a vida inteira, quando você arrasta essa negatividade a vida inteira, você não acredita que você tenha coisas boas.
E aí o que você faz? Você vai murchando, você se diminui. Então você precisa encontrar mecanismos para que a sua autoestima se eleve. E para que esse passado seja deixado de lado, para que essa bola de ferro que está presa no seu tornozelo se torne menos pesada. Então a primeira coisa que você precisa trabalhar é a sua autoestima. E aí como que a gente trabalha a autoestima? O trabalho de autoestima, ele não é um trabalho externo, tá? Então não é só aparência. Mas quando a gente trabalha a nossa aparência, auxilia no nosso interno. Então é muito bom quando a gente começa nesse processo de autocuidado, colocar aqueles pequenos autocuidados, academia, comer bem, se vestir melhor, tudo isso acaba ajudando a nossa autoestima. Mas a gente precisa também desenvolver o nosso intelecto, isso também mexe com a nossa autoestima. Autoconhecimento, a gente conhecer, descobrir naquilo que a gente é boa, descobrir naquilo que a gente quer melhorar. Procurar mecanismos para que a gente se torne pessoas mais atraentes, mais agradáveis, porque com isso a gente vai ter mais coisas para estimar. Então esse processo para mudança é melhor. E uma coisa que eu falo muito com as meninas da mentoria é esse trabalho. Nós temos o nosso eu do passado, ele tá lá. O nosso eu do futuro tá aqui na frente. E nós estamos aqui hoje. A gente tem que trabalhar essa pessoa aqui, esse eu do presente, para que a gente olhe para o nosso passado de uma outra forma, esse passado difícil, complicado, e que teve coisas muito ruins, para que a gente construa uma pessoa melhor. Essa pessoa que ela precisa se fortalecer de modo que ela reescreva o seu passado. E ela faz isso através da construção da autoestima. Quando nós conseguimos construir uma pessoa aqui, a pessoa do eu, forte, que é o que eu falo todos os dias no meu story, construindo a pessoa do futuro, né? Quando a gente constrói essa pessoa forte, a gente é capaz de olhar para o nosso passado e vê-lo sobre uma outra ótica. Não aquela ideia, né, nossa, a minha vida tá parada porque eu vivi isso. Não, você vai começar a ver sua vida assim, ó. Eu estou andando apesar do que eu vivi. Quando nós conseguimos olhar para o nosso passado de uma outra maneira, a gente tem o viés da superação e não o viés da desculpa. Quando a gente está presa no nosso passado como essa bola de ferro em que a gente não vê uma confiança, a gente não vê como sair dela, a gente sempre tem aquela narrativa. Eu não consegui fazer isso porque eu tive um passado ruim, porque os meus pais não me apoiaram, porque eu tive um relacionamento abusivo. Mas quando a gente consegue construir uma pessoa forte através da recuperação da autoestima, a gente olha para esse passado e fala, eu consegui apesar do meu passado. E não há nada mais poderoso, nada na sua vida vai mexer tanto com a sua cabeça como a gente olhar para o nosso passado e ver a superação. Então, quando você tem uma infância muito difícil, você teve ou um relacionamento, um casamento muito difícil, e você consegue se reerguer, superar e estar melhor, caminhar e alcançar outros objetivos, você vai olhar para aquele passado e falar, eu venci. Então, é o viés da superação. A gente precisa construir essa pessoa. E aí você vai falar assim, tá, mas como que eu mudo isso? Como que eu construo isso? Sempre com a construção da autoestima. Sempre trazendo elementos para que você olhe para você e se sinta satisfeita com a pessoa que você está se tornando. E aí, essa construção entra naquilo que eu falei na live de ontem. Inclusive tá salvo aqui no canal. Se vocês não assistiram, assistam. A gente tem que construir, tem que olhar pra gente, ter autocrítica, ver o que a gente precisa mudar, ver aquilo que a gente quer mudar, quem é a pessoa que a gente quer construir. Então, sempre aquela ideia, quem é a pessoa que eu quero ser no futuro, e construir as habilidades para que haja construção desenvolver as habilidades para que haja construção dessa pessoa. Quando nós conseguimos ter essa dinâmica, aumentar a nossa autoestima, a gente começa a olhar para esse passado de maneira diferente. E aqui, gente, muito importante, que eu vejo que às vezes a gente anda, mas não supera. E isso é muito ruim. Esses dias eu estava até conversando com uma pessoa muito próxima a mim, que eu falei com ela, para com esse papo, sabe? Tipo assim,
não é nem minha aluna, é uma amiga mesmo. Para com esse negócio de estar sempre remoendo essa história, sempre remoendo essa questão. Ela tem uma questão no passado, ela tá o tempo todo naquela coisinha das indiretas, né, no Instagram, sempre fazendo comentáriozinho. Isso não é superar. Às vezes você pensa, não, mas eu andei, mas você não superou. E quando você tá presa de alguma maneira nesse passado, a sua vida não anda. Então a gente precisa efetivamente superar. Trabalhar a sua autoestima, né? Então desenvolver as suas habilidades, mas também trabalhar a sua cabeça. E aí é uma coisa que a gente também trabalha muito lá na mentoria. É literalmente você trabalhar aquilo que você pensa. Desenvolver uma mentalidade para parar de pensar nessas coisas negativas. Então, na hora que vem o pensamento negativo, na hora que vem aquele comentário ruim, desagradável, que isso volta na sua cabeça, você vai fazer igual aquele o anjinho, né, e o capetinha, né, eles brigando na sua cabeça pro anjinho ganhar. Quando você começa a ganhar de você, quando os seus pensamentos bons começa a ganhar dos seus pensamentos ruins, e isso tem muito a ver com o passado, porque às vezes a gente começa a se desenvolver e aí vem aquela, como é que chama, aquela vozinha, aquela lembrança de alguém falando assim, isso não é pra você, isso é ruim pra você, você não nasceu pra isso. E aí você para de fazer o que você tá fazendo e retorna, deixa aquilo pra lá, porque aquela vozinha vem na sua cabeça. Então, toda vez que essa vozinha vir na sua cabeça, você vai fazer um jogo mental. Aqui não, eu vou conseguir. Sai essa vozinha, literalmente uma conversa na sua cabeça. Parece meio coisa de doido, mas isso ajuda muito a que você fortaleça a sua cabeça e você consiga superar esse passado. Porque se você deixar essa vozinha, sabe? E às vezes é a voz da nossa mãe que falou uma coisa pra gente lá atrás, tá? Às vezes tem 30, 40 anos que a gente escutou um negócio e a gente tá carregando essa vozinha. Quando a gente deixa essa vozinha ativa na nossa cabeça, nós não conseguimos crescer. Nós não conseguimos mudar. Ter uma mudança é importante para que a gente consolide essa mudança, para que a gente olhe para o nosso passado de maneira diferente. Então, a ideia dessas lives aqui é que vocês encontrem ferramentas para que vocês possam superar essas questões, para que vocês mudem. Em relação ao passado, eu quero que toda vez que essa vozinha vier dizendo que você não consegue, você brigue com essa vozinha e comece a fazer a sua voz do hoje, a voz da pessoa que quer mudar, mais alta, para que você comece a ganhar do seu passado. Então a primeira coisa é a live 1, a live de ontem. Você vai ver aquilo que você quer mudar. Eu quero mudar essas coisas. Então agora nós vamos desenvolver essas habilidades. Às vezes a gente não consegue desenvolver essas habilidades, por quê? Porque nós estamos presas no passado. Então nós vamos começar a vencer esse passado. Como? Construção de autoestima. Então precisa desenvolver a autoestima. Então você precisa ter coisas para se estimar. Precisa olhar no espelho e estar satisfeito. Então eu quero que você se arrume. Eu quero que você vá à academia. Se for uma coisa que te incomoda, eu quero que você emagreça. Eu quero que você passe a ler. Que você se sinta mais inteligente. Isso tudo é autoestima. Mas eu quero que você comece a brigar com essa vozinha na sua cabeça. Que às vezes é a voz da sua mãe. E aí, para terminar essa live de hoje, porque amanhã nós vamos falar sobre relacionamento, o que fazer quando o meu parceiro não me apoia, eu quero trazer um recadinho para as mães, porque eu sei que tem muitas mães que me escutam. Muito cuidado com aquilo que vocês falam para os filhos de vocês. Muitas coisas que estão paradas na nossa vida estão paradas pelas coisas que nós escutamos das nossas mães. Não façam a mesma coisa com os filhos de vocês. Pensem quando forem emitir alguma opinião negativa em relação ao filho de vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. A live vai ficar salva, então se você tem alguém que você conhece que está preso no passado, envie essa live para ela.